Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje a prof está deixando uma videoaula gravada para vocês, certo? Na aula passada, nós estávamos falando das transformações que estavam acontecendo na Europa Ocidental, no mundo medieval, no mundo feudal. Quais eram as transformações? A expansão das terras cultivadas, ou seja, o crescimento desse ambiente, terras que eram inabitadas como florestas, regiões que não eram utilizadas naturalmente, já estavam sendo utilizadas pelo homem, e com isso, obviamente, todo o impacto ambiental. Além disso, além dessa transformação, da expansão das terras que estavam sendo cultivadas, a questão ambiental, aumento populacional, novas tecnologias surgindo, como a charrua, que é como se fosse um grande rastelo, assim, A charrua era um arado que revolvia a terra com mais facilidade, fazendo com que a terra tivesse mais produtividade. Então, além das novas tecnologias, eles tinham um sistema que era chamado de sistema trienal, onde eles dividiam as terras, e as terras, essa divisão de terras fazia com que as terras também se tornassem mais produtivas. Por que elas se tornavam mais produtivas? Porque eles sempre deixavam uma terra descansar. E outra característica importante era a policultura. Então, eles cultivavam vários tipos de alimentos, deixando uma terra descansar. Isso significa que eu sempre tenho nutrientes nessa terra, maior produtividade. Essa relativa tranquilidade fez com que houvesse um aumento populacional, um crescimento de natalidade, mais pessoas, nessa região. Muito bem. Outra característica importante, que é que nós vamos falar hoje, que vamos pegar o gancho da aula passada, é a produção de excedentes. Lembra que a prof falou para vocês não esquecerem dessa palavra e anotarem? Exceder é o que vai ter de sobra. Antes, o cultivo era somente para subsistência. Cultivava-se somente o necessário para sobreviver. Agora, produz-se mais do que o necessário para sobreviver. Ou seja, eu vou ter o excedente, os produtos que estão sobrando. E esses produtos que sobram, que é o excedente, o que eles vão fazer com esses produtos? Eles vão comercializar. Lembrem-se que no auge do feudalismo, o comércio perde a importância, as cidades perdem a importância, o espaço urbano perde a importância. Agora, esse espaço urbano, essas cidades e esse comércio começa a voltar a se tornar importante. Por quê? Porque através do comércio, que nós vamos ter o surgimento, o ressurgimento, o renascimento, das cidades. Pois bem, se eu tenho um excedente, se eu tenho um produto que sobra, eu vou começar a fazer o comércio. Primeiramente, o comércio é feito através das trocas, que nós chamamos de escambo, troca de mercadorias. E, posteriormente, a gente até fez uma brincadeira com os alunos, falando que vai começar a se valorizar produtos específicos. Eu vou achar que o produto que eu produzo deve ser mais valorizado do que o produto que os outros produzem. E aí há uma necessidade de se estabelecer valores a essas produções e o reestabelecimento das moedas, da circulação de moedas que volta também com as relações comerciais. Muito bem, como é que o comércio começa, então, a acontecer? Primeiramente, através das trocas de mercadorias, eu produzo um produto, e aí o meu vizinho outro produto, e outro produto, e assim sucessivamente nós vamos trocando mercadorias, e percebemos que essa troca de mercadorias pode nos gerar lucro, pode nos gerar melhores condições também. Ou seja, a partir da percepção do comércio, volta a importância das moedas e eles começam a se organizar, e começam a organizar, na verdade, as feiras comerciais. Por quê? A gente tem que lembrar que a Europa Ocidental, ela é organizada por feudos. Os feudos, eles são distantes uns dos outros.
Em boa parte dos feudos, esses excedentes estão sendo produzidos e o comércio começa a acontecer. Só que eu saí do meu feudo, né? E até o feudo vizinho poderia ser dias de caminhada ou a cavalo, né? Então, o que começou a acontecer? Um local de encontro. Eu saio do meu feudo, né? O Henrique sai do feudo dele, o Otávio sai do feudo dele, a Alice sai do feudo dela, a Ana Júlia sai do feudo dela. Ou seja, cada um com o seu feudo vai se encontrar num lugar específico, né, para poder comercializar. Vocês sabem que antigamente, antes do shopping, né, o que nós tínhamos? Os mercados públicos, né? O mercado público também era um lugar de encontro para venda, para comércio de produtos. Então, pessoas, principalmente quem era ligado à produção pesqueira levava os peixes, quem produzia a farinha levava a farinha, enfim, e eles conseguiam comercializar, trocar essas mercadorias num ponto de encontro, um lugar de venda de produtos, de comércio, né? As feiras começaram a acontecer. Esses encontros, eles eram temporários. Ou seja, eu saía do meu feudo, assim como cada um saía do seu feudo e se encontrava por alguns dias ou algumas semanas para praticar o comércio. Ou seja, as feiras eram temporárias. Eu vou lá, comercializo e volto para o meu feudo. Eu vou lá, comercializo e volto para o meu feudo. Os feudos, eles continuam, eles não desaparecem, eles estão ali. E as feiras comerciais, elas começam a acontecer. As pessoas começam a sair dos feudos para comercializar, fazem as relações comerciais e voltam para o feudo para produzir, porque eu dependo da produção agrícola, de ter o excedente para conseguir praticar o comércio. Com o passar do tempo, essas feiras criaram rotas comerciais, rotas de comércio, e nessas rotas de comércio começaram a surgir o quê? Cidades. Muitas feiras que eram temporárias se tornaram permanentes. Essas feiras deram origem novamente às cidades. As cidades renasceram com as feiras comerciais. Então, agora eu não preciso mais voltar para o meu feudo, né? Eles começam a criar essas relações, começam a fundar o que nós chamamos de burgos, que são o renascimento das cidades, tá, gente? Então, a partir das relações comerciais, a partir dessas feiras que eram temporárias, né, elas chegavam a durar algumas semanas. E se elas duram algumas semanas, eu preciso de um lugar para me alimentar, eu preciso de um lugar para descansar, e aí, é claro, vai surgir o quê? A taberna, vai surgir uma hospedaria, né? A taberna, um lugar para eu poder me alimentar, hoje os restaurantes, a hospedaria hoje os hotéis, ou seja, começa a se organizar vilas a partir das relações comerciais. Então, começa a se fundar, começa a ressurgir as cidades. As feiras comerciais criam rotas de comércio, né? Essas rotas, elas são lucrativas, tá, gente? O comércio começa a gerar lucro, né? E essas rotas comerciais, essas feiras comerciais, vão dar origem ao ressurgimento, ao renascimento das cidades. Cidades vão começar a renascer. Gente, o feudo acaba? Não! Ele vai começar a ruir, ele vai ter problemas. Muitas pessoas vão sair do feudo para morar nas cidades, para conseguir uma vida melhor, para se ver livre do senhor feudal, para pagar menos impostos. Todo mundo faz isso? Não. Certo? Então, ao mesmo tempo, eu ainda tenho o sistema feudal com inúmeros problemas e eu tenho o renascimento das cidades, a partir dessas feiras comerciais. Essas cidades, elas são chamadas de burgos, certo? Então, quem mora nessas cidades é chamado de burguês. Surge aí uma nova classe social. Vocês lembram que a sociedade medieval ela era dividida em 3 classes sociais? Né? Clero, igreja,
nobre, né, a nobreza, e os servos, os camponeses, aqueles que trabalham, né, os que oram, os que protegem e os que trabalham, os oratores, os belatores e os laboratores. Agora vai surgir uma nova classe social. Além dessas três, nós vamos ter a burguesia. E prestem bastante atenção nessa palavrinha, porque nós vamos falar dela muitas e muitas vezes ainda no 7º, no 8º ano, tá? Ou seja, burguês, né, eram todos aqueles que moravam nos burgos, ou seja, que moravam nas cidades. Está relacionado ao espaço urbano. Burguês é o comerciante, mas é claro que ele não somente comercializa, tá? Ele precisa produzir para conseguir comercializar. Então, os burgueses produzem e comercializam. Com o passar do tempo, com as transformações, décadas e séculos depois, nós vamos perceber que os burgueses estão muito mais ligados ao comércio do que com a produção de produtos. Mas, neste momento, eles fazem as duas coisas. Eles produzem e comercializam, certo? Uma nova classe social ligada ao comércio, ligada ao sistema monetário, é a volta das moedas. O sistema monetário é a volta da circulação de moedas. Então, as cidades começam a surgir. Essas primeiras cidades, galerinha, elas eram fortificadas, elas tinham como se fosse um grande forte de proteção. Ou seja, elas se assemelhavam ao castelo porque ainda havia medo. Medo de quem, gente? Medo dos povos bárbaros. Então, as cidades, para se protegerem, muitas delas, elas eram fortificadas. Elas tinham grandes fortes para se proteger. Grandes muralhas, assim como tinham os castelos medievais. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido até aqui. A prof vai deixar umas atividades para vocês realizarem e a gente se encontra sexta-feira. Um beijinho no coração de cada um de vocês.